Olá! Hoje eu gostaria de falar com você a respeito de santidade, mas de uma perspectiva oposta do que geralmente a gente olha. Nós temos uma mania de muitas vezes olhar para a santidade com foco em nós, com foco no nosso esforço, como se a santidade começasse através de nós, começasse no esforço que fazemos para ser santo. Mas eu, lendo a Bíblia e falando com Deus e ouvindo algumas ministrações a respeito da graça, eu percebi que é o oposto disso. A santidade ela não começa em nós, ela não começa no meu esforço e no seu esforço. Ela começa em Cristo. Ela começa no que Cristo fez na cruz. E diante dessa questão, nós temos que olhar para a santidade com foco em Cristo. A santidade ela não começou em nós, ela não começou em mim e em você através do esforço que fazemos para ser santo. Ela começou em Cristo e no que Ele fez na cruz. Em Romanos 6, o apóstolo Paulo fala sobre graça e sobre o pecado, de como nós devemos lidar com o pecado na perspectiva da graça, e esse texto é simplesmente extraordinário. Ali Paulo abre os nossos olhos para que venhamos olhar para a graça e perceber que começou em Cristo. E através da obra de Cristo na cruz, nós somos santos. No versículo 14 de Romanos 6, Paulo diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Então, só seremos santos quando nós vivermos debaixo da graça de Deus, e por estar debaixo desta graça, nós não somos mais escravos do pecado. Nós vivemos guiados e direcionados por Deus. Entenda, talvez você esteja lutando contra um vício, lutando contra um pecado que te persegue há tanto tempo. Creio que todo mundo, quando conhece a Cristo, quando é transformado, quando tem aquele momento que você entrega a sua vida para Jesus, aquele momento que você passa a ser seguidor de Cristo, tem aquele pecado que você tem mais dificuldade de largar. Aquele pecado que te persegue por mais tempo. Talvez você esteja na igreja há anos e ainda tem pecados que você não consegue largar. Olhe para esse pecado na perspectiva da graça e entenda, Deus vai te libertar disso. Deus já te libertou disso. O pecado não te controla mais. Romanos 12:2 diz sobre a transformação da mente. E é aí que a graça age nas nossas vidas em relação ao pecado. Ela transforma a nossa mente, e onde a gente não tem mais prazer naquele pecado, onde aquele pecado não mais nos controla. Que a gente guia agora, você é totalmente guiado por Deus. Você não é escravo do pecado, você é filho de Deus, e o amor dele vai fazer com que você deixe qualquer pecado que você esteja lutando. O pecado não tem mais domínio sobre você. Você vive debaixo da graça de Deus. Porque a graça, eu estou debaixo da graça, eu tenho que sair pecando. Leia Romanos 6, o versículo 1, começa justamente com essa questão. Mas entenda que você não vai conseguir largar isso. Eu creio que é impossível você largar isso apenas no seu esforço. Olhe para a cruz, olhe para a graça, e eu creio que Deus vai te libertar disso. Eu tive um problema com o álcool, eu bebia muito. E a minha família não tem um histórico muito bom com esse vício. Mas um dia, conversando com Deus, e Deus tocou em mim de tal forma, e com uma frase, Deus me libertou disso. Eu não sei qual é o pecado que você está lidando, mas olhe para ele com a perspectiva da graça. E entenda, começou nele. E se começou nele, você já é mais que vencedor. Você já venceu isso. Olhe para o pecado, olhe para tudo, na verdade, da perspectiva da graça, não do seu esforço apenas. Obrigado. Tchau.